Então, meu povo, é o seguinte: Divinos Gírios Magistris, sobre a educação cristã da juventude. O subtítulo que o nosso Papa Pio XI quis colocar na encíclica dele. Primeiro, vocês sabem do que se trata uma encíclica. A encíclica é a maneira ordinária pela qual o Santo Padre, o Papa, ensina o público-alvo da encíclica no seu magistério ordinário. Existem vários graus do magistério da Igreja, vocês já ouviram falar dessa temática, indo desde o mais solene possível, que é a proclamação de um dogma, uma verdade de fé incontestável, até, digamos assim, graus menores, como é uma exortação apostólica, que o Papa Francisco gosta muito de usar. Mas o Papa quer tratar dessa temática à moda cristã. E aí, dois temas principais, se vocês se lembram, são invocados pelo Papa para ele justificar por que ele teve que escrever um documento assim. O primeiro foi a efervescência de um movimento que nós vamos, com a graça de Deus, estar trabalhando aqui em sala de aula, que é a chamada Escola Nova. Então, quem talvez seja mais afeito à área da pedagogia, temos alguma pedagoga entre nós? A senhora é pedagoga? Então, com certeza já ouviu falar, do movimento da Escola Nova, Anísia Teixeira, aquela galera do bem, pessoas boas, ilibadas, de reputação muito boa na praça. Então, a Escola Nova, que a gente estuda na pedagogia aqui no Brasil, foi um movimento de caráter mundial. Então, a efervescência de novas teorias pedagógicas, ali entre as décadas de 20 e 40 do século XX, recebem genericamente o nome de Escola Nova. E, claro, Escola Nova do ponto de vista dali, porque o cara no século XI achava que a escola dele era novíssima também. Mas para a história entrou Escola Nova essa daí. Então, a Escola Nova gerava muitos debates educacionais, inclusive dentro da esfera da Santa Sé, porque nós estamos num momento que, digamos assim, seria o último suspiro dos grandes paradigmas da modernidade. Então vamos lá, nós estamos num período entre guerras, a Primeira Guerra Mundial já acabou, e a Primeira Guerra Mundial foi aquela pancada nos paradigmas. Sabe o que é paradigma, Paradigma é, digamos assim, não vou dizer verdade, mas é um dado aceito como útil, como utilizável na pesquisa acadêmica, no jargão acadêmico, dentro de determinada ciência. Então, na época, nós estamos na efervescência do paradigma da modernidade, que hoje não estamos mais nele, mas na época estamos. E fiquem tranquilos, porque tudo será destrinchado ao longo do curso. É só jogando palavras para que vocês vão começando a absorver. Então, a Primeira Guerra Mundial tinha dado o primeiro tapa no pessoal da modernidade. Por quê? Então, acreditava-se que a ciência resolveria todos os problemas, não haveria mais fome, não haveria mais guerra. Um teórico do ateísmo inglês chamado Bertrand Russell acreditava que as pessoas trabalhariam menos. Então, você estava caminhando na cabeça dos pensadores por um mundo de paz, de harmonia, todos os problemas seriam resolvidos pela ciência. E aí, de repente, estoura a Primeira Guerra Mundial e dá uma quebra de expectativa, Que nem você marcar encontro por aplicativo, chega na hora, não é bem o que você estava imaginando. Então, deu essa quebra, o pessoal estava esperando um cenário de paz, aí estourou a Primeira Guerra Mundial, o pessoal ficou naquele, puxa vida, parece que não era bem isso, e aí começaram os pedagogos a ensaiar uma adaptação do paradigma da educação moderna dentro ainda da crença no otimismo, com o progresso das ciências e tudo mais, e aí surgiu a chamada Escola Nova. E chegou aos ouvidos do Papa Pio XI toda essa problemática educacional, levada tanto por prelado que eu falo, o clero, os padres, os cardeais, os bispos, etc., quanto também por famílias. Então as famílias e os educadores questionando o Papa Pio XI como é que eu devo encarar este movimento da chamada Escola Nova. Então ela é uma encíclica que surge num período bem específico. Então essas são as justificativas. Muitas pessoas perguntando e a efervescência
de um movimento pedagógico novo, como tudo aquilo que é novo causa um zum, causa um bafafá, as pessoas começam a conversar sobre isso, e o Papa também, vou falar aqui alguma coisa legal, né? Aproveitar que está todo mundo falando e se fosse hoje em dia ganhar likes, né? Tá todo mundo fazendo aquele vídeo no YouTube, também eu faria um vídeo sobre isso, vou surfar nessa onda aí. Então o Papa não sofreu onda nenhuma, mas ele também quis falar de um tema que todo mundo estava falando. E aí começa a Divini Iuris Magistris falando o que vem a ser a educação cristã. Quando eu falo de educar, eu estou falando de você levar alguém até o seu fim último. Então toda a discussão já começa daí. E só daí você já consegue perceber que tem uma educação cristã que não tem como nenhuma outra imitar. Porque nós cristãos, Fábio também colocou isso no ano passado, somos meio malucos, né? Se você não tem fé, é coisa de doido. Acreditar que Deus teve um filho, colocou ele para nascer numa virgem, lá nos Cafundó do Judo, numa terra chechelenta, empoeirenta, no fim do Império Romano, e aquele cara era Deus e veio ensinar pra gente o caminho para ser feliz na eternidade, não é feliz aqui não. Então é isso, e mandou comer o corpo dele, tem isso também, né? Na Eucaristia. E tem muitas coisas legais aí, essa questão é muito doida. Então vejam, para quem crê nisso, nós aqui, né? Nós que acreditamos nisso, o fim da educação não pode ser outro, não você levar a pessoa para Deus. Então já começa a distinção daí. E esse é o espírito norteador da coisa. A primeira verdade que tem que estabelecer é essa. A educação não serve para nada mais, prioritariamente falando, a não ser levar para Deus. E aí, aquilo que ajuda a levar para Deus também, a educação pode acolher. Mas aquilo que não leva para Deus, a educação tem que tolher. Então, claro, não quer dizer que a educação não vai ter um caráter instrutivo, não vai ter um caráter patriótico, não vai ter um caráter cívico, não vai ter um caráter técnico, científico, instrumental. Digamos assim, todas essas coisas vão estar lá, mas subordinadas ao fim último, que é você levar a educação para Deus. Bom, mas isso aí é chovendo molhado, né? Porque isso aí você já sabe. O que, digamos assim, seria uma novidade? É que Pio XI elenca quais seriam os 3 locais, os 3 ambientes, as 3 realidades e os 3 responsáveis pela educação. Então, a encíclica vai sempre bater no mesmo ponto, essas 3 realidades, só que sob enfoques distintos. E aí, quais são essas 3 realidades? Primeiramente, a família. Segundamente, a igreja. E terceiramente, o Estado. Não necessariamente nessa ordem. Então, ao invés de seguir a estrutura como a encíclica foi montada, eu quero partir de cada uma dessas realidades e a gente vai tentar esgotar a família na educação, esgotar a igreja na educação e esgotar o Estado na educação. Então, vamos começar por quem tem a primazia na educação. Quem tem a primazia na educação? Veja, para responder essa pergunta, eu preciso pensar no enfoque, porque existem 2 primazias aqui. Exemplo, de quem é o meu filho, o Gregório? Vou falar do meu filho. No sentido de quem tem que limpar o cocô dele, comprar fralda para ele, niná-lo, dar de mamar, dar carinho, amor, atenção, é meu e da minha esposa. Mas sobrenaturalmente não é meu, é de Deus. Eu estou só aqui gerenciando temporariamente e tenho que devolver para Deus. Mesma coisa com a esposa. Então, existem 2 primazias aqui, para vocês não esquecerem. Tem a primazia na ordem prática, então quem está responsável por executar a tarefa, e a primazia na ordem de direção. Quem é que vai definir os conteúdos, quem vai definir o fim, quem vai orientar o orelha, que está fazendo o serviço. Então, na primazia executiva, digamos assim, quem está na linha de frente são os pais. Os pais são os primeiros educadores dos filhos, no sentido de que a bronca toda vai estourar para cima deles. O pai é o famoso estagiário, né? Quando aconteceu uma coisa errada na empresa, a culpa obviamente é do estagiário. Então o pai, amigo, responde por todas as broncas de educação. Aconteceu alguma coisa, é o pai que está na reta. Então a primeira responsabilidade do ponto de vista de quem na prática é do pai. Mas de quem vai definir o conteúdo a ser ensinado, aí não é do pai, é da igreja. Então tem 2 primazias. A igreja, em primeiro lugar, como quem dirige o conteúdo da educação, o que de fato vai ser ensinado e como vai ser ensinado,
e do outro lado aquele que está primeiramente responsável por seguir as diretrizes, as orientações estabelecidas pela igreja. E esse aí é o pai. No último lugar, lá na rabeira da coisa, é que vai aparecer o Estado. Embora hoje, no contexto que a gente vive, muito contrário ao Evangelho, o que você vê é o contrário, né? O Estado engolindo tudo, a igreja não quer se meter nisso daí, e os pais ficam ali naquela luta em glória. Mas vamos partir daqui do ideal e depois vamos ver como é que a gente adapta isso no contexto de hoje. Tá, então vamos lá. Por que primeiro a igreja? No sentido de definição do conteúdo. Ora, primeiro por quê? Deus deu a missão de ensinar para a igreja. Quando você vai lá no Evangelho de São Mateus, né, lá no finalzinho, que Jesus está subindo para o céu. Jesus, quando foi subir ao céu, falou o quê? Toda autoridade, todo poder me foi dado no céu e da terra. Por isso, ide, falando para os 12, ensinai a todos os povos. Então, pronto. Jesus ali está dando uma missão educativa para a igreja. A igreja tem a missão de ensinar. E ensinar quem? Todos os povos. Então, toda a humanidade, toda, ninguém pode ficar de fora. Todo mundo tem que ser aluno da igreja. E qual é o conteúdo dessa educação? Ensinando-os a observar tudo que eu ordenei. Olha que coisa boa. Então, tá aí. A legitimidade, porque Deus está mandando. A BNCC, digamos assim, já está forte também, que é o Evangelho. E ainda dá uma coisa extra que esse colega não tem, que é a graça. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pronto, então está aí. Deus quer que a igreja vá pelo mundo todo e ensine as pessoas. Então, primeiro Deus quer. Então já começa daí. Primeiro é um dever, né? A igreja inteira, e quem é a igreja inteira, vamos discutir isso depois, tem o dever de educar todo mundo. Ninguém pode ficar de fora. E em segundo lugar, é um direito. Direito de quem? Não nosso, mas de Deus. Porque se Deus quer e Deus criou tudo, meu filho, o que Deus quer está posto. Então, nós temos o dever de cumprir aquilo que Deus quer. Que é amar a Deus e servir é a mesma coisa. Então, a igreja tem o dever dever de ensinar. Porque Deus assim o quer. Então, é direito de Deus, Ele deu para a igreja, então ninguém pode ficar de fora. Então, a igreja em primeiro lugar.